Olá, pessoal. É um grande prazer estar aqui com vocês hoje. Eu estou aqui para compartilhar um pouco da minha experiência e conversar com vocês sobre as possibilidades que a enfermagem pode oferecer além das fronteiras. Antes de começar, eu gostaria de agradecer o convite da comissão organizadora deste evento e dizer que eu me sinto muito honrado de fazer parte do primeiro simpósio do HU-FSCar, de enfermagem com vocês. Para quem não me conhece, meu nome é Diego, eu sou enfermeiro formado pela Faculdade Santa Marcelina, em São Paulo. Eu cursei especialização em oncologia pela Unifesp e concluí o mestrado em ciências da saúde pela C. Camargo. A minha última formação acadêmica aconteceu no Canadá, no curso chamado Practical Nursing, oferecido pelo Algonquin College, que é uma instituição pública localizado em Ottawa, que é a capital do Canadá. Depois da conclusão do curso de enfermagem, a minha decisão de permanecer no país, ela aumentou, e então eu segui alguns caminhos de imigração, existem vários, eu segui um que eu vou falar para vocês mais para frente, e consegui passar pela permanência permanente, e então consegui também, depois de alguns anos, a cidadania canadense. Com a cidadania canadense, eu posso hoje ter uma experiência fora do Canadá, eu estou morando nos Estados Unidos, no estado da Flórida, sou enfermeiro na unidade de transplante de medula óssea em um hospital especializado em oncologia. Então, o tema que me foi solicitado é falar sobre enfermagem sem fronteiras, e o caminho para atuar no Canadá, especificamente. Eu trouxe aqui uma visão geral do que que veremos no decorrer dessa apresentação. Achei pertinente falar sobre os aspectos culturais e fatos interessantes sobre o Canadá, então vamos falar um pouco no início sobre esses pontos. Também vamos navegar pelo sistema de saúde canadense e a estrutura da equipe de enfermagem, como ela é hoje demarcada na nossa profissão. E então o caminho para os enfermeiros brasileiros que almejam imigrar para o Canadá, quais são as possibilidades que existem hoje? Falando sobre o Canadá, para quem não conhece, eu gostaria de fazer essa abertura dizendo que o Canadá ele tem as suas estações do ano bem demarcadas, principalmente o inverno. No Brasil, nós não vivemos invernos tão rigorosos e assim que você tiver uma possibilidade de ir ao Canadá no inverno, você vai ver que os termômetros chegam negativos, abaixo de zero. Eu tive experiências de viver até menos 35 graus Celsius. A parte positiva é que a cidade ela é estruturada de uma maneira muito eficiente para que as rodovias consigam remover as neves, para os carros trafegarem e os locais eles são aquecidos, as casas, então o frio ele fica muitas vezes fora do seu ambiente. Ah, mas também a primavera e o verão chegam no país e aqui tem fotos bonitas que eu gostaria de compartilhar com vocês sobre a capital do Canadá, que é Ottawa, Toronto, que é uma das cidades mais conhecidas na província de Ontário, e Montreal, pela sua beleza, assim como Quebec City, do lado francês do Canadá, para que também é um ponto que devo falar para vocês. O Canadá é um país bilíngue, é falado o inglês e o francês. E para mim, aqui, essa última foto, que é na província de Calgary, na cidade chamada Banff, ela representa o outono do Canadá, que é tão lindo, não só nessa região aqui do país que eu estou mostrando para vocês, mas é visto em muitas partes, onde as cores das árvores elas mudam dessa maneira assim que parece até uma pintura e produção artificial, mas é tão lindo como está sendo na foto, mais ainda sentido e, e emocionante de ver pessoalmente. Nessa região daqui das Montanhas Rochosas também, caso vocês visitem, talvez chegar lá nesse dia que essa foto foi tirada é um desafio, porque esses lagos eles são congelados e com o passar do ano,
e o aquecimento, né, da temperatura, o degelo faz com que a cor da água mude, então não desconfie caso veja foto de uma maneira diferente, não foi uma modificação aqui por nenhuma inteligência artificial. Ah, eu gostaria de começar então dizendo que a população do Canadá ela foi predominantemente no início pela população indígena, e aqui eu venho trazer um marco que não é algo muito de prazer dos governantes canadenses sobre o que aconteceu, mas a história hoje ela tem sido exposta de uma maneira de reconciliação, onde existe inclusive um feriado nacional chamado Trust and Reconciliation, ou Verdade e Reconciliação, que foi mais consolidado em 30 de setembro de 2021, porque quando os britânicos e os franceses chegaram como colonizadores e exploradores do Canadá, eles acabaram ocupando as terras dos indígenas e trouxeram então a imposição das suas culturas e línguas sobre essa população de indígena que perdeu a sua identidade e muitos até tiveram os seus filhos e filhas separados nesse momento de guerras e conflitos entre esses povos. E então, por esse motivo, o governo reconheceu esse momento de crueldade e também a falta de espaço e território, perdas que essa população indígena teve nesse período. Em forma disso, é explícito por todos na população de saber desse fato e também reconhecer e respeitá-los no país, nos locais que você pode encontrar a população indígena. Então, não é incomum, principalmente no sistema de saúde. Esse é o ponto que eu quero dizer. Eu tive a oportunidade de trabalhar com os indígenas da região do Ártico, muitos como do First Nations ou os Inuits. Eles estão no sistema de saúde, eles recebem atendimento do sistema de saúde gratuito e têm acesso, assim como a população não indígena. Então, para que vocês saibam dessa questão. Falando sobre o multiculturalismo, então, o Canadá ele foi um dos primeiros países no mundo a instituir uma política federal de multiculturalismo. Então, não é incomum você andar nas ruas e ouvir mais de um idioma. Em Toronto, que é uma das grandes cidades e polos econômicos do país, estima-se que mais de 200 idiomas são falados nessa cidade, e isso é visto como uma maneira positiva pelo país, onde a intenção é eliminar as barreiras de participação na sociedade canadense pelos outros povos e promover a integração cultural. Então, você pode também ter na sua visita a vivência de festivais e festas e movimentos culturais, rituais de outras culturas que você vai ver nas ruas e vai aprender bastante com essa experiência. O mapa do Canadá aqui traz a quantidade da população que hoje existe no país, que é de 41,4 milhões de habitantes. Comparando com o nosso Brasil, praticamente essa população é no estado de São Paulo e o Canadá ele é um país tão grande como o Brasil em forma territorial. O que está aqui em amarelo é onde a população mais se concentra no país, que é mais ao sul. E quando eu estava falando da população indígena, eu gostaria de apontar que o Canadá ele é dividido por 11 províncias e 3 territórios e muitos da população indígena ainda vive nas suas áreas remotas, que são conhecidas como Iqaluit, Yellowknife ou White Horse, mas também há população indígena que vive em outras áreas das províncias aqui espalhadas pelo Canadá. Mas, como eu falei, hoje a população ela é bem menor, a de apenas 5%. O Canadá também tem uma forte liderança econômica agropecuária, que é algo de surpreendente pela questão climática, mas como o país tem recursos de engenharia e tecnológico, as províncias de Alberta, Saskatchewan e Manitoba, elas
lideram a produção de farinhas e óleos de canola, que são exportadas mundialmente, tornando o Canadá uns líderes de exportadores. Então, gostaria só de mencionar isso. Falando sobre Ontário, que é onde a província que eu imigrei, estudei e vivi, é uma das províncias mais ricas economicamente no país. Tem uma economia estável com ciclos normais de crescimento que representa muito os países ricos. Aqui, especificamente na área da saúde, eu gostaria de dizer que, por o sistema ser público, o nosso número ele tem fundos do governo, então é uma área promissora de mercado de trabalho que se mostra resiliente e está em expansão, e também sustenta a demanda por profissionais da saúde. Falando sobre os profissionais, haverá um déficit de enfermeiros em nível federal, e estima-se que esse número seja de 117 mil profissionais. De acordo com a Federação de Enfermeiros canadense, esse número ele está atribuído por alguns fatores, como, por exemplo, o número de enfermeiros que tem mais de 50 anos, estima-se que seja mais de um terço da população, então a aposentadoria vai fazer com que alguns profissionais é, deixem a profissão. Por outro lado, também há fatores negativos sobre a experiência dos enfermeiros, principalmente sobre a sobrecarga de trabalho e alto nível de esgotamento e as condições precárias de trabalho. Antes da pandemia, em 2020, o número de profissionais que tinham diagnóstico de burnout, que é a crise de esgotamento, era de 29,3%, enquanto 63% deles já tinham alguns sintomas dessa doença. Aqui eu também gostaria de fazer uma observação sobre o esquema de trabalho de escala. A ONA, que é o Ontario Nurses Association, que seria o sindicato dos enfermeiros em Ontário, eles estipulam que os enfermeiros devem trabalhar 2 dias e 2 noites, numa escala de 12 horas, aqueles são trabalhadores integrais ou full-times. Então, como por exemplo, de 4 dias de trabalho de 12 horas, digamos que a sua rotação comece na segunda-feira, você vai fazer 12 horas de dia, das 7 horas da manhã às 7 horas da noite. No dia 2, 7 horas da manhã, no dia às 7 da noite, na terça. Quarta-feira, começa o seu plantão noturno, das 7 da noite às 7 da manhã. E quinta-feira, das 7 da noite às 7 da manhã. Terminando o seu plantão na sexta-feira pela manhã. Porém, na sexta-feira de manhã é considerada a sua folga. Então você vai folgar sexta, sábado, domingo, segunda e terça. E a sua nova rotação começa quarta, quinta, sexta e sábado. E assim vai. Você pode, claro, trocar os seus shifts, você pode tentar trabalhar só de dia, mas muitos dos seus colegas não vão querer fazer 4 horas, mas há algumas possibilidades ainda da lei de possibilidade de troca. Mas esse é como que a nossa escola de trabalho ela é postada numa rotação de 12 semanas, aproximadamente. Aqui falando sobre o número de enfermeiros por 1.000 habitantes, que é um dado trazido pela OCDE, que é a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico. Esse dado ele mostra a segurança, eficiência e qualidade de um sistema de saúde público, onde determinado por países de de alta condição econômica, os países ricos, assim chamados, eles são um grupo de 38 países e eles determinaram que 9,2 enfermeiros é necessário a cada 1.000 habitantes para que o sistema funcione de uma maneira segura. O Canadá, ele está aqui nível federal como 10, apesar desses números deficientes de enfermagem que estão sendo projetados. Lembrando que esse dado ele é de uma década de 2013 a 2023. E os países aqui de destaque, eles têm em torno de 18 e 15%, como o caso da Switzerland e da Noruega, que se destacam nesse grupo. Enquanto países que têm bastante dificuldades de profissionais, eles estão mostrando 1,6 no caso da Colômbia. O Brasil, nós estamos aqui, ó, entre 5,3 e teve
uma grande melhora nas últimas décadas. Sobre o sistema de saúde canadense, ele é um sistema totalmente público, similar ao nosso Sistema Único de Saúde do Brasil. Ele teve início com pequenos passos na província de Saskatchewan, e então teve uma boa avaliação e aceitação da população ao longo dos anos, e tendo a sua finalização e expansão em território nacional em 1984. Os padrões nacionais de sistema de saúde, eles são parecidos com o nosso do SUS, como administração pública, universalidade, portabilidade e acessibilidade. Aqui eu gostaria só de ressaltar que a universalidade, ela só ela a coberta dá direito para somente residentes, então turistas e estudantes, eles são né, esperados de ter um seguro de saúde porque não terão coberturas. E as pessoas que moram na província, por exemplo, de Ontário, pode sim ter atendimento na província de Quebec, mas isso também é limitado por algum período de 3 meses. E a acessibilidade ela é dada para todo cidadão sem barreiras financeiras. No entanto, algumas necessidades médicas, elas são consideradas essenciais e outras não essenciais. Então, ao final do seu atendimento, dependendo da sua condição, por exemplo, um tratamento de câncer de mama, a remoção do tumor, a quimioterapia, a radioterapia, ela sim é recomendado, mas talvez a sua reconstrução mamária ela pode não entrar nesse sistema de cobertura universal. Aqui sobre a espera de atendimento, eu também gostaria de dizer que é um dado que é importante saber. Aqui no Canadá, você vai ter seu médico geral, que vai então te fazer os encaminhamentos para o médico da especialidade que você precisa ser avaliado. No caso da oncologia, do seu médico geral para o especialista, ele em torno muito parecido de 2,2 semanas, 2,5 semanas, e uma média de 4,7 semanas para que você passe do seu médico até o especialista. No entanto, algumas áreas elas têm um número mais demorado. No caso da ortopedia, cirúrgica, onde do seu médico clínico geral para você passar no especialista pode demorar de 21 semanas, e do especialista até o seu tratamento final, uma cirurgia, por exemplo, pode demorar até 27 semanas. Nesse relatório, eles dizem que a dificuldade profissionais especializados faz com que esses números estejam alarmantes por algumas áreas que têm alta demanda, e, por outro lado, também a característica populacional é que determina uma sobrecarga de determinadas áreas. Então, o que pode justificar essas discrepâncias de número que a gente consegue ver de espera para atendimento. Aqui, então, falando sobre a estrutura da equipe de enfermagem, os enfermeiros, eles são divididos com título de LPN ou RPN. Depende de qual província que você se forma. No curso, como eu fiz, Practical Nursing, você vai fazer a prova da ordem, nós vamos falar mais à frente, e vai reter o título de acordo com a província determina. Em Ontário, a nomenclatura é de RPN. Também existe os cursos de graduação de 4 anos, que é o Bacharel de Enfermagem, que é o BSN. E os enfermeiros que fazem os degrees avançados, né, que são o mestrado e o nurse practitioner, que foi excelentemente abordado pelas Patrícias ontem na apresentação dos Estados Unidos, que elas trouxeram as especialidades e as, as, as possibilidades práticas que esses profissionais podem exercer. Aqui falando sobre os enfermeiros inscritos no Conselho Regional de Ontário, que é conhecido como College of Nursing Ontario. Lembrando que a palavra college não é uma instituição de ensino, nesse caso, ela é o Conselho dos Enfermeiros, que é chamado lá pela sigla de CNO.
Aqui eu trouxe esse dado, não se assustem com os outros números e essa tabela, eu quero focar apenas numa questão importante que foi decisiva no mercado de saúde do Canadá, que eu vivenciei. Em 2020, com a crise da pandemia, o número de enfermeiros formados pelas instituições canadenses era de 57,9%. Enquanto depois que a pandemia passou, em 2024, esse número se manteve em torno de 57,9%. Como sabemos, a graduação ela demora de 4 anos, 2 anos, então não teve um número alto de enfermeiras sendo formados nesse período de tanta necessidade de profissionais para suprir as demandas do sistema. Por outro lado, o sistema de imigração ele pôde se mostrar mais eficiente, porque em 2020 o número de enfermeiros formados fora do Canadá dentro do conselho era de 35,8%. No decorrer da pandemia e as mudanças políticas que houveram, o número de enfermeiros formados fora do Canadá, no final de 2024 foi de 83%. Então, os enfermeiros internacionais, eles foram de grande valor e ainda são para manter o sistema de saúde do Canadá funcionando de uma maneira mais adequada e segura. Então, falando sobre imigração, eu gostaria de trazer aqui o sistema chamado Express Entry. Esse sistema, ele é um modelo instituído pelo governo que passa constantemente por alterações. Vale lembrar que essa minha apresentação não é de cunho in- de instruir vocês a seguir um caminho, eu estou dizendo qual foi o meu. Existem profissionais de consultoria canadense de imigração registrados que estudam anos e podem falar para vocês qual o melhor programa e caminho a seguir. Eu só quero mostrar para vocês como que esse sistema ele é regido. Existe uma nomenclatura chamada CRS, onde indica Comprehensive Ranking System. Isso é, na verdade, determinado por alguns fatores que a sua idade, educação, proficiência na língua, experiência de trabalho no mercado canadense, a sua elegibilidade de trabalho, não é só enfermagem, outras ocupações também são contempladas por esse sistema, e alguns pontos adicionais de algumas províncias ou territórios, como vocês viram, o Canadá é um país gigante, e muitas pessoas às vezes procuram ir pelos centros que já estão mais estruturados, mas às vezes as áreas remotas, elas são onde precisam de profissionais, então ali a província pode tentar olhar nesse sistema e convocar os profissionais que eles estão precisando. Um exemplo aqui sobre essa pontuação, não precisem terminarem os casamentos. Com o solteiro, um exemplo, entre 20 e 29 anos, você tem 10 pontos, sendo o processo com o seu cônjuge, os pontos eles diminuem para 100, mas há um sistema compensatório do seu cônjuge, principalmente se o seu parceiro ou parceira está dentro de uma dessas profissões e juntos vocês conseguem somar e ter os números que serão de destaque dentro desse sistema de seleção. Aqui, dentro do Express Entry, existem três sistemas. O Canadian Experience Class, que é o sistema que eu utilizei e que me ajudou com o processo de imigração. Eles são para trabalhadores qualificados, onde os enfermeiros enquadram, e você precisa ter pelo menos um ano de experiência, em torno de 1.560 horas de trabalho no mercado canadense. O Federal Skilled Worker, eles são para profissionais que estão fora do Canadá, lembrando que esse sistema vai ser também para profissionais de todas as partes do mundo e também engloba outras categorias profissionais, como gerentes, supervisores, a graduação em universidades, diplomas em college ou treinamentos profissionais, e você precisa ter pelo menos um ano de experiência fora do Canadá para provar como sendo um candidato desse sistema. O Federal Skilled Worker, nós não vamos falar muito detalhes, mas ele é para aqueles profissionais que trabalham na área de construção, transporte, manufatura e indústria. E eles precisam ter em torno de 2 anos de experiência ou 3.120 horas nos últimos 5 anos antes da aplicação por esse sistema.
Então, aqui um pouco mais sobre o meu caso, a imigração através do Canadian Experience Class. O Experience Class vai ser a última etapa. Você primeiro precisa, então, começar o processo de movimentação, de voltar à universidade, através de uma carta de aceitação da universidade que vai ser emitida para você. Hoje em dia, há uma mudança estrutural sobre a demanda de estudantes internacionais e a quantidade de cota que cada universidade pode ter. Então, há uma conversa entre o nível federal e o provincial para determinar esse número de alunos que podem ser admitidos fora do Canadá para estudar. Prova de proficiência de inglês, seus documentos de passaporte já precisam estar prontos. Também há uma necessidade de comprovação financeira. O curso de enfermagem ele é de 2 anos, o Practical Nurse, por exemplo, e você precisa provar para o governo do Canadá, na sua solicitação de visto, que você tem pelo menos uma renda nesse sentido. Se você está indo sozinho, de US$ 22.000 aproximadamente, e US$ 28.000 se você estiver indo com duas pessoas. Lembrando que esse é só do primeiro ano, mas esse é o custo mais ou menos estimado que você vai ter por um período de 2 anos, em torno de US$ 40.000, somente os pagamentos com relação à educação, sem contar exatamente o custo de vida que varia de pessoa para pessoa e de cidade que você vai viver. Além disso, é recomendado ter uma carta, solicitar uma carta de intenção, porque os imigrantes, estudantes, eles estavam indo e não participando das aulas e trabalhando mais do que eles precisavam para poder cobrir os custos, e isso tem que estar explícito de que não é a intenção desse tipo de visto. E depois fazer o exame médico e o período de espera de processamento do visto, de acordo com a última atualização do site do consulado canadense no Brasil, é de 4 semanas. O Federal Skilled Work é para aqueles que estão, então, já inseridos no mercado de trabalho como enfermeiros e eles querem, e você deseja migrar, você vai ter outros critérios aqui que precisam ser atingidos, principalmente com a pontuação mínima ou máxima, se possível. Desde que você consiga 67 pontos dentro desses quesitos, você vai conseguir fazer o seu perfil e criar deixar o seu nome para visível como se fosse um banco de trabalhadores, onde o Canadá vai ver de fora e vai conseguir te fazer um número, uma classificação e fazer o seu convite para você ir para o Canadá já como permanente residente, ou como é muito conhecido nos Estados Unidos, como o seu Green Card. Chegando lá, com o Green Card, você vai precisar passar pelo processo de validação do diploma, que é uma outra etapa do processo. Então, digamos, se você está na província de Ontário, você vai precisar seguir as regras vigentes do College of Nurse Ontario, que é o COREN. Hoje eles fizeram uma mudança recente, que agora o processo é feito diretamente com o conselho. No período que eu apliquei, eu precisei utilizar uma outra instituição, e dessa instituição houve um relatório e eles me mandaram para fazer uma prova prática nesse instituto. Aparentemente, esse processo de determinação se a sua faculdade, a sua carga horária cumpre ou não as exigências da carga horária do Canadá, ainda está sendo determinada dessa maneira, que eles também podem te desafiar fazendo a prova prática, né, em Toronto, através dessa outra instituição, que também custa em torno de US$ 2.000 essa prova. Se você passar e atingir todos os requisitos, você vai conseguir fazer a sua inscrição no conselho, mas vai precisar mostrar o seu status. Então, se você está indo através do Federal Skilled Worker, você está seguro que vai ter o seu visto de trabalho. Agora, se você já fazer isso enquanto está dentro da escola, você vai ter uma limitação, porque você só recebe o visto de trabalho depois da conclusão dos seus estudos. Então, uma coisa às vezes é linkada à outra. Aqui são os requisitos que você vai precisar para fazer a validação do diploma. Hoje, como foi falado ontem, eu deixaria para vocês a proficiência na língua
E se vocês querem fazer o processo como trabalhador qualificado, investir no idioma do francês também vai ser essencial para que a sua evidência nesse sistema seja vista pelas autoridades e você consiga ser chamado num período rápido de processo. A- O NCLEX também vai ser uma das provas que foi mencionada antes, que vai ser feita. Ela, inclusive, é válida para os Estados Unidos e para o Canadá. Então, é uma prova que você só faz uma vez. E aqui, para finalizar, eu gostaria de deixar esse rapazinho simpático aí, que é o Beaver, ou o Castor. O Castor, ele é um dos símbolos da cultura canadense, e o que eu estou querendo dizer aqui com isso é que ele trabalha de uma maneira independente. Ele gosta de roer os troncos das árvores, e onde tem água, córregos, ele vai estar ali fazendo o trabalho dele de uma maneira que ele acha que é certa. Com isso, eu quero dizer que o processo de imigração, a gente começa hoje, você sabe onde tem que chegar, como eu acabei de falar, mas no meio do caminho existem muitas mudanças da regra de imigração. E eu gostaria de dizer que vocês precisam se manter positivos, persistentes e perseverar durante todo esse processo, porque não é um caminho de muitas flores, de muitas dificuldades, mas a gente vai crescendo com cada dificuldade, superando até que você consiga atingir o seu objetivo e se consolidar na sua profissão e migrar. Eu também quero dizer que viver longe não é uma tarefa difícil, então, quando você consegue ter a visita de familiares chegando, é uma mudança, o lugar que você está, ele se transforma. Eu tive a oportunidade de ter a visita dos meus pais e foi um momento muito gostoso. Eles conseguiram também viver uma das celebrações mais bonitas do Canadá, que é o dia 1º de julho, como o nosso dia da independência do Brasil. E aqui são as atividades que você pode fazer em todas as estações, explorar bastante a natureza, viajar pelas belezas do país, curtir a neve, porque não é para ficar dentro de casa vendo a neve cair e ficar triste, porque há sim momentos de tristeza, mas também você precisa viver as experiências, né, as estações de maneira prazerosa. E aqui são as referências. E por último, não menos importante, eu gostaria de falar que eu tive a honra de poder participar de uma obra do livro chamado Nem Anjos, Nem Heróis, Somos Enfermeiras, que foi coordenado pela Tassiana Helena Tomazini Seno. Esse livro está sendo vendido online no território brasileiro. Eu tive a felicidade de ter um colega que conseguiu trazer um exemplar para mim. E assim como a minha história aqui, que foi contada hoje, existem 40 outros profissionais e autores nessa obra que trouxeram momentos da sua profissão e dividiram experiências de superação que acredito que pode ser muito valioso para vocês que estão aí no período de formação sobre a decisão de carreira e a especialidade que vocês vão seguir. Então é isso, eu espero que vocês tenham curtido essa apresentação. Eu fico à disposição para dúvidas através do meu e-mail e agradeço a oportunidade novamente de estar aqui com vocês e por vocês estarem aí assistindo essa apresentação. Obrigado. Tchau.